Você já parou para pensar se está realmente mal financeiramente? Ou se só está se comparando com o padrão errado? Porque quando você vê como a pessoa média no Brasil realmente lida com dinheiro, o choque é grande. E para muita gente, é até um alívio. Alguns desses números mudam completamente a forma como você enxerga a sua própria vida financeira. A maioria das pessoas avalia a própria situação financeira de forma emocional, não racional. A gente se compara com influenciadores, estilos de vida luxuosos e histórias irreais de sucesso e acaba concluindo que está ficando para trás. Mas hoje a proposta é diferente. Hoje, a gente vai olhar para renda, gastos, dívidas, poupança, aposentadoria e patrimônio, usando dados reais do Brasil, para entender onde você realmente está. E no final desse vídeo, você vai saber se está atrás, na média ou silenciosamente à frente. Quando você pensa no seu salário, é comum achar que todo mundo ganha mais do que você. Mas estatisticamente isso raramente é verdade. No Brasil, a renda média mensal do trabalhador gira em torno de R$ 3.000 a R$ 3.500 por mês, considerando diferentes tipos de ocupação. Isso dá algo próximo de R$ 18 a R$ 20 por hora em uma jornada padrão de 44 horas semanais. E atenção, isso é renda individual, não renda familiar. Ou seja, se você ganha algo próximo disso, provavelmente está muito mais perto da média do que imagina. E quando a gente avança para o futuro, a realidade fica ainda mais desconfortável. Porque quando falamos de aposentadoria, a maioria das pessoas simplesmente não gosta de encarar os números. Entre os brasileiros que conseguem poupar em previdência privada ou investimentos de longo prazo, os valores acumulados costumam ser baixos. Pior ainda, uma parcela enorme da população não tem absolutamente nada guardado para a aposentadoria. Isso significa que muita gente vai depender quase exclusivamente do INSS. E aqui entra outro ponto importante. Muita gente acredita que a Previdência Social vai resolver tudo, mas o benefício médio mensal do INSS fica em torno de um salário mínimo a pouco mais de R$ 2.000. Para milhões de pessoas, essa é a única fonte de renda na aposentadoria. Na prática, esse valor raramente cobre moradia, alimentação, saúde e despesas básicas. Por isso, não é surpresa ver tantos aposentados continuando a trabalhar. A abordagem mais inteligente é simples: tratar o INSS como complemento, nunca como base. E quando a gente volta para o presente, os gastos ajudam a explicar por que tudo parece tão apertado. O gasto médio mensal de uma família brasileira fica em torno de R$ 4 a R$ 5.000, dependendo da região. Só a moradia já consome uma parte enorme desse valor. Quando você soma alimentação, transporte, contas fixas, impostos e serviços básicos, fica claro por que poupar parece tão difícil. Não é falta de disciplina, é o custo da vida moderna no Brasil. Mesmo assim, muita gente consegue manter um certo controle financeiro, e isso aparece em outro indicador importante, o score de crédito. No Brasil, o score varia de 0 a 1.000, e a média da população fica em torno de 600 a 700 pontos. Isso mostra que a maioria das pessoas não é irresponsável, é apenas inconsistente. Um bom score não significa riqueza, significa previsibilidade. Pagar contas em dia, não estourar o limite do cartão, controlar dívidas. E isso faz diferença, porque dívida é um dos maiores inimigos da construção de patrimônio. No Brasil, a dívida no cartão de crédito é alta, e os juros estão entre os maiores do mundo. Dívida com juros altos não apenas atrasa sua vida financeira, ela trabalha contra você. Cada real pago em juros é um real que deixa de construir patrimônio. Por isso, a regra é simples. Se você não consegue pagar a fatura inteira no fim do mês, talvez não valha a pena comprar. E aqui a gente chega ao número que realmente importa. Salário conta parte da história. Patrimônio líquido conta a verdade. Patrimônio é tudo o que você tem, menos tudo o que você deve. No Brasil, o patrimônio médio das famílias é muito mais baixo do que muita gente imagina, especialmente entre os mais jovens. Muita gente ganha bem e ainda assim constrói pouco patrimônio, enquanto outras com renda comum constroem riqueza em silêncio. Um dos motivos para isso está na taxa de poupança. Em média, os brasileiros poupam algo em torno de 5 a 6% da renda.
O problema é que esse dinheiro precisa cobrir emergências, casa própria, carro, reformas e aposentadoria. Especialistas recomendam poupar pelo menos 10 a 15% da renda apenas para a aposentadoria. Ou seja, a maioria não poupa pouco por descuido, poupa pouco porque a conta não fecha. E quando falamos de aposentadoria, tem um fator que costuma ser ignorado: o tempo. No Brasil, a idade média de aposentadoria fica no fim dos 50 e no início dos 60. Mas a expectativa de vida só aumenta. A aposentadoria não é uma fase curta, ela pode durar décadas. Quem começa cedo se beneficia dos juros compostos, quem começa tarde precisa trabalhar mais tempo. Tempo é mais poderoso que salário. No fim das contas, é difícil ter clareza sobre dinheiro quando a gente se compara com vidas irreais. Mas quando olha para os dados reais do Brasil, a perspectiva muda. Você pode descobrir que está melhor do que imagina, ou perceber que pequenos ajustes hoje podem mudar completamente seu futuro. E às vezes, entender que está acima da média é exatamente o empurrão que faltava para continuar evoluindo.